as crianças, que o Senhor visite em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. E Deus abençoe a irmã Juliana e toda a equipe aí do Ministério Infantil. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Seja sincero com a pergunta que eu vou te fazer. Bem assim, muito pessoal a pergunta mesmo. E eu gostaria que você fosse sincero. Essa pandemia, se não bastasse só a pandemia, as lutas da vida, você hoje poderia dizer assim: olha, eu me sinto cansado. Quem aqui tem assim se fadigado? Cansado. Não cansado no sentido apenas fisicamente, entende? Às vezes você trabalhou muito e você está meio esgotado. Não só assim. Eu estou falando de um cansaço, de aquela pergunta que o salmista disse: até quando, Senhor? Até quando? Até quando as notícias de morte? Até quando, Senhor? Até quando ver as drogas crescendo? Até quando? Até quando a gente vai ficar vendo o dinheiro público sendo administrado por corruptos? Até quando nós vamos viver essa briguinha política de pessoas que, sabe, que parece que não estão pensando na nação? Até quando? Até quando o sofrimento? Até quando a fome? Até quando nós vamos ver essas pessoas, e cada vez está aumentando mais, inclusive pessoas de fora, nas cidades do Brasil, pessoas imigrantes, pessoas, na cidade tem alguns bolivianos, né? Venezuelanos, e pessoas às vezes nas paradas, no semáforo, pedindo ajuda, sem contar com os que já estão. O desemprego, parece que a conversa é que o mercado econômico, a economia melhorou na nação, mas tem 14 milhões de pessoas desempregadas ainda. Até quando os remédios sobem tanto e a gente precisa de tanto? Até quando? Vocês perceberam o aumento, o custo de vida? O custo de vida em alguns estados era o mais alto, mas parece que o custo de vida está se nivelando, apesar da renda em algumas cidades são bem mais baixas. O custo de vida econômico de muitas famílias é bem inferior, mas as coisas estão subindo numa velocidade, né? Gasolina, o combustível, os alimentos, um absurdo. Cada semana você vai no supermercado, você fica surpreso com os preços. E se você vai ao supermercado, graças a Deus, porque tem gente que não está podendo ir ao supermercado, porque não tem condições. Até quando? A doença é um pavor, é assustadora. Sabe, eu não sei, mas eu estou cansado de muita coisa também. Muitas coisas cansam. E a gente precisa, mesmo nessas circunstâncias, buscar a Deus. Porque o fato de estarmos cansados não resolve. A questão é, o que fazer? E o problema do cansaço e a gente percebe, por exemplo, que o cansaço é tão grande, porque nós estamos vendo, por exemplo, a perda de sonhos, de ideais, de ânimo. Um dos males dessa pandemia não é apenas a depressão. Há pessoas que estão tendo problemas físicos, inclusive, com dificuldade, com a saúde de algumas pessoas está muito limitada. Pessoas que estão em cadeira de roda, que tiveram Covid. Mas um dos males tem a ver com a questão das emoções, estresse, depressão, ansiedade. E isso tem sido um mal terrível,
uma desistência, por exemplo, há muitos jovens, nós estamos vivendo isso, que há um número altíssimo de jovens e adolescentes que desistiram dos estudos. O número é muito alto mesmo. O desafio, por exemplo, alguns cursos que são oferecidos se tornaram assim, muito complicados, porque, por exemplo, quem está fazendo uma faculdade e a maioria das aulas são virtuais, o aluno sabe que ele não consegue reter todo o conteúdo. E aí você vai disputar uma vaga de emprego ou você vai trabalhar algum tema, por exemplo, imagina um aluno que se formou nesse período, diante de outros que se formaram em outros períodos. A bagagem é muito complicado e se torna uma concorrência, se torna uma angústia dedicar tanto tempo estudando e você perceber que, será que está valendo a pena? E isso mexe com o emocional. Por exemplo, outra coisa que mexe com o nosso emocional, os nossos filhos. Que será? Né? Leva para a escola ou não leva para a escola? Realmente estão protegidos ou não estão protegidos? A questão da segurança, não apenas na saúde, mas até diante da violência dos dias que nós vivemos. E tudo isso mexe com a gente, nos cansa. As tarefas, os trabalhos. Parece que nós temos muito trabalho e poucas horas, poucos dias. Já é domingo. A gente começa a perceber que, por incrível que pareça, parece que a gente se viu ontem, aqui. Você fala assim, de novo, estou no culto. Parece que roubaram a nossa semana. O que você fez nessa semana, meu irmão? Minha irmã, o que você fez nessa semana? Você tem que parar e falar assim, peraí, eu fiz o que eu sempre faço, alguma coisa diferente, não é possível. O dia não foi o mesmo, a data da semana do mês não é o mesmo, o ar não foi o mesmo, nada foi igual, você deve ter feito alguma coisa diferente. E a gente percebe que nós estamos num ciclo vicioso. É uma engrenagem assim que nos prende, que não nos solta, de dia após dia. E o que é terrível, isso vai roubando de nós muitas coisas. A capacidade de sonhar. Nós estamos muito mais distantes uns dos outros. E o que será de nós? O que será da população? Como que a gente retorna? Existem amizades que nunca mais serão as mesmas. Resultado de uma pandemia. O grande problema é que algumas pessoas querem voltar com tudo, e isso é perigoso. Existem coisas que nós perdemos mesmo. E é terrível pensar que nós perdemos. Há coisas que não voltam mais. E eu não quero ser aqui um portador de más notícias, mas existem coisas que não voltam mais. Sabia disso? E é terrível a gente imaginar. Nós vamos perceber isso. Agora, tem coisas que a gente não pode deixar morrer, que nós devemos lutar por elas. E uma das coisas que nós precisamos lidar é viver bem. Não é viver com muito. Não tem a ver com viver com muito. Não tem a ver com viver no luxo. Não tem nada disso. É totalmente ao contrário. Mas nós precisamos preservar aquilo que realmente faz diferença. Em casa, a gente conversando sobre o Silvio Santos. Eu faz muito tempo que eu não vejo. Eu pensei que esse que de vez em quando aparece na televisão é o mesmo. Não é o mesmo. Eu fui surpreendido em casa quando me informaram que ele parou de pintar o cabelo, né? E só vive de pijama. Eu fiquei imaginando. Você percebe? Na sua mente está, né, aquele apresentador de programa, cheio de brincadeira. Mas se você fizer uma pesquisa, a informação que ele está morando nos Estados Unidos, né? De vez em quando ele aparece, seu pijamão. E percebe que a gente, aos pouquinhos, nós podemos estar perdendo vida, coisas essenciais. Eu falei sobre o Silvio Santos porque a minha palavra veio na minha mente quando eu vi isso. É claro, ele tem uma vida financeira bem estável, né? Mas de pijama. E me chamou a atenção essa ideia, que o que você realmente precisa na vida, será que é só um pijama? Claro.
A ideia é que na vida nós carregamos tão pouco, não é verdade? Na vida, o que realmente tem peso mesmo é tão pouco. É tão pouco mesmo que... Você quer ver uma coisa como é tão pouco? Se alguém que está ao seu lado, se alguém que você convive, um filho, o pai, o irmão, a esposa, se ele não estiver aqui o ano que vem, vai fazer falta? Muita. Como nos faz falta? Né? As coisas realmente importantes, sabe? Dá para preencher a palma da mão. Você conta nos dedos aquilo que, de fato, eu não estou dizendo que as outras coisas não são importantes. Eu estou dizendo assim que a essência, como nós vimos que a essência de um culto tem que ser Jesus, da vida é Jesus, essa essência da vida. A gente corre atrás de muitas coisas, mas precisamos de tão pouco. E por isso nós adoecemos, nos cansamos. Muitas das nossas doenças têm a ver com essa correria da vida. Nós estamos cansados correndo atrás de coisas para nos sentir mais aliviados. E sabe qual é a consequência? Nos cansamos mais ainda. Eu queria fazer a leitura do texto, Mateus capítulo 6, versículo 25. Só o texto é um ótimo, é a mensagem. Eu penso que eu preciso falar muito pouco, apenas para esclarecer o que o texto está dizendo, porque a própria palavra de Deus é a mensagem. Diz o versículo 25 de Mateus 6: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí ele vem com uma pergunta para mim e para você. Wagner, coloca o teu nome aí. Não é a vida mais do que o alimento? O corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Feche seus olhos, peça que o Senhor fale ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Senhor nosso Deus, colocamos a nossa vida diante de Ti mais uma vez. Dependemos da Tua voz, da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, que o Senhor mesmo nos prometeu, que ia nos guiar em toda justiça. Nós clamamos que o Teu Espírito, vem Espírito Santo, sopra vida sobre nós. Vem Espírito Santo, dá-nos ânimo, dá-nos alívio, tira aquilo que sufoca a vida, em nome de Jesus, amém. Olhar como estamos mais escravos aos remédios, como estamos dependentes dos remédios. E há aqueles que são fissurados, né? Eu não sou candidato a falar muito a esse respeito. A enxaqueca e outras dores aqui, dor ali. Parece que o pedalar faz tão bem, mas depois a gente começa a sentir o nervo ciático doendo.
sabe se é bom pedalar, ou há casos que é sempre bom, né? Mas para alguns a gente não sabe que tipo de dor a gente escolhe, né? Um absurdo, um gigante dos nossos dias, no que diz respeito à economia e o comércio, são as farmácias. Vocês perceberam como o número de farmácias cresceram? E como as farmácias cresceram? É um shopping. É um shopping. Farmácia está se tornando um shopping. Você tem vários corredores ali, né, à disposição. Isso é um sinal de que o povo está mais doente, de que o mundo está mais doente, e de que descobriram sim um meio muito promissor de enriquecimento. Não estou dizendo, e não quero dizer sobre as necessidades e os benefícios, muitas vezes, por causa do remédio, muitas pessoas se recuperou de uma enfermidade. Não estou menosprezando essa questão, só estou dizendo que isso é uma realidade nos dias de hoje. Certo? Imagine se nós estivéssemos vivendo o oposto. As farmácias estão falindo. O que significa, gente? O povo está são, o povo está sadio. Não tem ninguém doente, ninguém compra. O povo está tomando chá em casa, está resolvendo tudo e parou. Não vai vender para quem? O povo está sadio, sarou, não tem enfermidade. Mas as enfermidades, inclusive as enfermidades emocionais, do campo das emoções, muitos e muitos remédios para diminuir um pouco a aceleração do coração, para diminuir um pouco a agitação, para acalmar um pouco, senão a pessoa tem insônia. Remédios para combater a insônia, para que a pessoa se tranquilize um pouco, para conseguir trabalhar. O aluno vai fazer uma prova, precisa tomar um remédio, porque senão ele não consegue fazer aquela prova, não consegue se concentrar. Então, esse é uma síndrome de uma geração doente. Esses índices, o problema não é só a pandemia. A gente está pensando que o vírus, a questão não é a questão da cura. Há outras doenças que têm crescido muito. E a ansiedade é uma delas. E interessante que Jesus, ele fala de um assunto para um povo totalmente diferente. Numa época totalmente diferente, um povo que vivia da agropecuária, um povo que não tinha luz elétrica. Já imaginou o contexto? Que não tinha internet, um pessoal que não se preocupava com televisão, um pessoal totalmente num contexto de sítio, de roça, um contexto bem diferente do nosso. Existiam cidades sim, mas totalmente diferente de nós, não havia esse trânsito. Imagina, carros. Percebe um número maior, o trânsito muito mais veloz na nossa cidade, não apenas aqui, mas tem crescido. Então Jesus fala para um povo que não vivia esse contexto. E quando a gente olha para a palavra de Deus, como a palavra de Deus ela é atual, como a palavra de Deus ela é contemporânea, como a palavra de Deus ela atinge o ser humano além da época, além das fronteiras. É uma palavra que foi dita há mais de 2000 anos, mas é uma palavra que cabe no seu coração, no meu coração, uma palavra para mim e para você, que nós não vivemos naquela época, mas nós sofremos os mesmos males daqueles ouvintes. Um dos males Jesus aborda aqui, a questão da ansiedade. Jesus ele aponta e diz que o povo vai ficar doente, e a razão da doença, ele chama dessa ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus ele vai diagnosticar uma enfermidade que está acompanhando a humanidade, e ela é crescente, ansiedade. E aí ele diz as razões: pelo que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. E Jesus é interessante, ele trabalha ele dá para nós o diagnóstico. Por que nós vivemos ansiosos?
Porque nós temos, meus irmãos, uma visão errada de quem nós somos. Nós temos uma visão muito errada da vida, nós temos visão errada de quem Deus é. Então nós precisamos corrigir algumas coisas em nós, a nossa maneira de lidar com a vida, com a nossa própria vida. Ele faz a pergunta: que tipo de vida é essa? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber. São preocupações cruciais que todos nós temos. Se você não é um pai de família, os jovens que estão aqui já sente isso, a responsabilidade, já percebeu que se você não correr atrás, se você não tiver um curso, se você não tiver um emprego, as coisas tendem a ficar muito complicadas para você, e ainda se torna difícil demais sobreviver, porque é difícil, imagine, para alguém que não está com emprego, e em casa, se ele não vir em casa, vai ouvir dos colegas: o quê? Você não trabalha? Né? O quê? Você não trabalha? O quê? Como que pode? Nós não aceitamos alguém que, certa idade, não esteja trabalhando. É um sinal, e eu quero aqui com muito respeito, mas entende-se que o preguiçoso é que não trabalha. Trabalho é o trabalho fora, né? Muitas vezes algumas pessoas acreditam que o trabalho, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, alguém que está apenas estudando. Não, essa pessoa não faz nada na vida. Não, eu sou estudante. Não, mas não faz nada, porque na cabeça de alguns trabalhos você tem que carregar cimento, você tem que carregar, sei lá, você tem que dar banho em cavalo, em cachorro, fazer buraco no chão, ou desenhar projetos, coisas que envolve, o suor tem que escorrer. Se o suor não está escorrendo, então você não trabalha. Por exemplo, uma dona de casa, quando você está trabalhando, alguém pergunta para uma mulher: e aí, você está trabalhando? Estou trabalhando. Trabalhou a vida toda criando os filhos, limpando casa, fazendo faxina, mas agora que arrumou um bico, né? Como se diz, agora está trabalhando. Percebe como que a visão é? Tudo isso é um tipo de cobrança. Isso é cobrança que vem sobre os jovens, cobranças que vem sobre a dona de casa, cobrança que vem sobre o pai de família, cobrança que vem sobre... Nós vivemos nesse ambiente de muita cobrança, e isso vai construindo uma cultura, uma mentalidade de vida que é doentia, que é torta. Então, ou seja, eu preciso me preocupar com o pão, eu preciso viver para comer, eu preciso viver para beber. O que você fez? Você trabalhou essa semana? Você não correu atrás? O quê? Cara, se eu tivesse o tempo que você tinha, eu trabalharia em 2 empregos. Entende? Porque a vida é ganhar dinheiro para quê? Para comer, para beber e para se vestir. A vida se limita a isso. E Jesus disse que esse estilo de vida é um estilo de vida doentio, de quem é ansioso. Quem é ansioso se preocupa muito bem em comer, se preocupa muito bem em beber, em vestir. Ou seja, a sua preocupação é com as coisas básicas da vida. Ele se limita, não é que isso não é importante, mas a minha vida está limitada a isso. Eu vivo um dia após o outro dia, e a minha vida está cansada, porque eu vivo para isso. Quem vive para isso vai viver uma vida doente. Jesus diz: a vida é mais do que isso. Então, primeira coisa, eu preciso corrigir a minha visão de vida. Eu preciso corrigir o meu propósito de existência. Eu não posso viver só para comer, beber e me vestir. Ou seja, as coisas que são básicas, importantes, mas são básicas, não são mais importantes. Mas se você não comer e não beber, você morre. Não estou dizendo que isso não é importante. Jesus disse: quem vive para isso. É diferente. A gente precisa avaliar, por exemplo, qual é o tempo que eu tenho para leitura. Você quer ver se você está vivendo só para comer, beber e se vestir? Então vamos lá. Qual foi o último livro que você leu? A leitura? Não sou muito fã de leitura, não. Tá bom. Qual foi o último dia que você praticou algum... praticar esporte para alguns aqui, se você já é acostumado com isso, é a coisa mais fácil possível. Mas você que não é assim do esporte, qual o dia que você fala assim: hoje eu vou passear na cidade? Não vou andar de bicicleta por causa do nervo ciático, eu vou andar. Pegou a família e falou: vamos andar. Para onde? Não, vamos andar, passear. Para quê? Para a gente estar junto. Mas nós vamos em algum lugar? Não. Mas para quê?
junto. Porque a vida não é só ficar na televisão, no computador, no celular. Se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele ia dizer assim, olha, a vida não é só celular, a vida não é só trabalho, a vida não é só comida. Entende? O celular acho que estaria incluído aqui. Porque nós estamos conectados o tempo todo. Imagine você ficar um dia sem estar conectado, uma semana sem internet. Falou, mas eu dependo agora do meu trabalho, de muitas coisas e tudo mais. A comunicação hoje acontece. E antes, a gente sobrevivia. Tem gente que sobrevive assim, se quebrou, sei lá, você perdeu, roubaram o celular e aí você não tem o dinheiro para comprar. Você sobrevive. Então existem coisas que estão se tornando prioridades na nossa vida. Jesus disse, olha, cuidado com aquilo que é prioridade. Naquela cultura eles diziam comer, beber e vestir. Eles viviam para isso. Mas hoje existem coisas que tomam o nosso tempo. Existem coisas que sugam a nossa energia, entende? Então isso que está sugando a sua energia, eu pergunto para você, é nisso que baseia a sua vida? Você vai viver para isso mesmo? Isso que está roubando o seu tempo, você está vivendo para isso mesmo? Jesus diz, você vai ficar doente, você já está doente. E uma doença chamada ansiedade. Você não desgruda, você não larga, você dependeu disso. A sua vida se limita a esse ciclo vicioso, essa engrenagem que te prendeu, que não solta. Isso é doentio. Ele aponta outra questão. Então, prioridades da vida. Quando nós não temos prioridades, as nossas prioridades, corrija as prioridades. Ele diz também assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. É interessante esse texto, sempre quando prego essa mensagem, eu prego porque eu preciso ouvir primeiro. Primeiro Deus fala ao meu coração, sempre preciso. É uma autocorreção. Espero que abençoe sua vida, mas a mensagem começa sendo para mim, entende? Corrige. Você entrou numa engrenagem de uma filosofia de vida torta, Wagner. Cuidado. Nem o serviço na igreja. É o meu relacionamento com nada. A gente pode viver uma vida torta, inclusive fazendo coisas servindo a Deus. Corrija. Segundo motivo da doença. Se eu tenho uma visão torta sobre a vida, eu começo a entortar a visão sobre quem eu sou. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Em outras palavras, você está valorizando mais as coisas do que a si mesmo, o corpo. Você está é aquela ideia de, você está muito mais preocupado com aquela foto que você vai pôr no Facebook. Você está muito preocupado se alguém comentou alguma coisa. Você está muito preocupado com os vídeos da atualidade, sei lá. Você está muito preocupado com a sua imagem do que com a sua própria vida. E isso gera doença, isso é um estilo de vida doentio. É a gente valorizar mais as coisas externas do meu ser do que aquilo que realmente é interior, que tem importância. É como alguém que diz assim, imagine se o texto diz, a vida é mais do que o alimento. Alguém que se preocupa em comprar, vamos imaginar alguém que está com uma enfermidade. Alguém que está com uma família destroçada, não tem conversa com os filhos, não tem paz, não tem comunhão. Desculpa a expressão, o pau está quebrando naquela casa. Um não respeita o outro, gritaria para lá e para cá. Mas o cara falou, olha, eu vou no supermercado, vou trazer 2 carrinhos de compra assim, lotado. Porque ele acredita que comprando essas coisas, vai resolver o problema. Os meninos estão nervosos, não é porque estão com fome, não. Abriga o pau da quebrando, não tem comunhão, não tem paz. É a ideia de alguém que está com uma enfermidade e está preocupado com a roupa. Puxa vida, você acha que a minha roupa está boa? Eu não comprei o último sapato. Preciso tanto ir no salão. Mas a família está um bagaço. A saúde está um bagaço. A pessoa está com pânico, está com desespero. Mas está preocupado com... E Jesus diz assim, olha, corrija
a vida. Você vale mais do que as coisas. Pare de correr atrás dessas coisas. Isso aí não é a vida não está nisso. Isso quebra, isso cai. Isso é fruto de um comércio que se alimenta disso, de deixar pessoas viciadas seja em internet, pessoas viciadas em aparelhos eletrônicos, seja pessoas viciadas em sapato, em roupa, em bolsa, pessoas viciadas em homens, viciados em ferramentas, máquinas, a gente viciada em coisa de carro, e tudo isso. A Bíblia está dizendo, a vida é mais do que isso. Você está depositando o seu vigor, a sua vida, a sua energia em coisas que são triviais. A vida é mais do que isso. Corrija a sua visão. Então, de um lado eu tenho que corrigir a minha visão sobre a vida, e do outro lado eu tenho que corrigir a visão de quem eu sou. Jesus está dizendo, a vida, você é mais importante do que essas coisas. Você vale mais do que isso. E quando eu tenho uma visão errada, fraca de quem eu sou, eu vivo essa doença. Aí por isso que o texto faz aquela pergunta: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Aí vem uma pergunta: porventura, não valeis vós mais do que as aves? Não valeis vós mais do que as aves? Por que eu vivo que nem um doido correndo atrás de coisas e tudo mais? Porque eu não acho que Deus vai cuidar de mim. Eu não acho que Deus vai me sustentar. Eu tenho que provar para as pessoas. A gente tem que provar para as pessoas o seu valor. Você tem que provar para as pessoas o que você alcançou, as suas conquistas. Então você tem que provar para as pessoas. E nessa de querer provar para as pessoas que você é bom mesmo naquilo que você faz, você está distorcendo. Deus está dizendo assim: olha, eu não preciso que você faça isso. Eu não preciso que você se mate tanto. Tanto não, nem um pouco. Jesus já morreu por nós. Eu não preciso. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. A mensagem não é humanista, de centralizar no homem, mas a Bíblia diz que nós somos valor. Vós valeis muito mais. Você acha que o Deus que não abandona a ave, um monte de pardal, um monte de maritaca que tem aqui nessa cidade, você acha que Deus fala assim: ó, nenhuma delas vão morrer de fome? Nenhum vai morrer de fome. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Você acha? Eu gosto de lembrar sobre a ideia de um pardal. As pessoas, existe um comércio aí de aves, né? E as pessoas procuram as melhores aves e comercializam, assim como o cachorrinho. Poderia ser um cachorrinho aqui. Tem espécie de cachorro que vale 5 mil, 10 mil, 3 mil. Um bom negócio para algumas pessoas. Ou um gatinho. Jesus diz assim: você acha que os passarinhos que não são abandonados, você acha que o Deus, quando o seu coração está nas mãos do Senhor, você confia no Senhor, você decidiu confiar no Senhor, você acha que Deus vai te desamparar? Você acha que Deus vai te desamparar? Você tem valor. Corrija a sua visão. Nós não precisamos, meus irmãos, ficar ansiosos, correndo, tentando provar por A mais B o nosso valor. Mas algumas pessoas têm traumas por causa disso. No passado você falava a questão da cor da pele, porque eu não tenho diploma tal, porque eu eu tenho essa limitação física, porque eu tenho esse problema. Sabe, meus irmãos, a gente fica olhando muitas coisas assim. Sabe, Jesus, ele diz a mim: você tem valor. Eu tenho valor. Você tem valor ao Senhor. Corrija isso. Não se ache menor. Não se julgue menor. Aquela frase que os pais diziam: fulano tem que pastar mesmo, vai dar tudo de mal a pior, sabe? Nós temos valor. E nós precisamos valorizar as pessoas. Nós precisamos tratar as pessoas com valor, porque é assim que Deus nos trata com valor. Eu quero desafiar você, pai, a dizer para o seu filho essa semana, e você, filho, dizer aos seus pais, de alguma maneira, demonstrar de alguma maneira que ele é importante para você, que ela é importante para você, sua mãe, seu filho, principalmente os filhos que não estão aqui. Seria tão bom você de alguma maneira falar assim: filho, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, você é importante para mim, não é o que você faz,
Mãe, você é importante para mim. Não é por causa da comidinha, da roupinha lavada. Você é importante para mim. Amém? Vai falar? Vai? Fala. Levanta a mão se você concorda com isso e vai falar. Vai pelo menos se esforçar. Isso é importante. Isso sim é importante na vida. A gente corre atrás de coisas que não são importantes. Talvez, meus irmãos, curas Deus pode realizar. Deus pode mudar o caráter. A gente exige dos nossos filhos, poderia ser, você podia fazer assim. Às vezes a gente fala que os filhos não nos envolvem na vida deles, e muitas vezes nós só damos, só apunhalada, só crítica, só dá um abraço. No filho pode, a gente está com saudade, estou com a saudade da gente ter o nosso momento aqui, terminar com um abraço gostoso entre nós, mas em casa, entre a família, dá um abraço, chega hoje lá e dá um abraço em alguém que não está aqui com você, fala assim, olha, vem cá, em nome de Jesus, a vida vale mais, liga, os que estão com os filhos mais longe, liga, fala, ô filho, queria ouvir sua voz, oi pai, queria, como é que tá tudo bem com o senhor? Está ligando, aconteceu alguma coisa aí, está ligando por quê? Não, só estou ligando para saber se está tudo bem, entendeu, irmãos? Jesus está dizendo, a vida vale mais. Se você não mudar isso, se você não conseguir começar a olhar para si mesmo como alguém que tem valor aos olhos de Deus, você vai começar a se comparar com os outros, querer provar o seu valor, vai querer desprezar os outros também que não te vê como você gostaria que visse, porque você fez tudo para a pessoa perceber o seu valor, e as pessoas não estão te valorizando, e aí você vai se sentir inferior. Isso pode acontecer na vida de qualquer um pai, uma mãe, um irmão, um pastor, qualquer um. A gente pode se sentir inferior. Puxa, pastor, na igreja tinha que estar lotado de gente. Se tiver um culto aqui, nessa semana nós tivemos um culto aqui, acho que tinha umas 6 pessoas aqui. Falei, o pessoal deve estar com frio lascado que não veio. Oramos pelos irmãos. Mas então quer dizer que tem alguma coisa errada que eu não quero. Você veio para agradar, pastor? Tem que vir para agradar a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Não importa. Entende, irmãos? Se é 10, 15, 20, 30, 40, o nosso culto, o nosso amor a Deus e o valor que nós damos ao Senhor não depende das circunstâncias, não depende da multidão, não depende. Jesus, ele sentava com 3, sentava com 12, sentava com multidão, ele era o mesmo em todo o tempo, porque ele sabia o valor que ele tinha. Jesus, ele sabia o seu valor e ele não se diminuiu por causa das circunstâncias externas. Ele não tentou provar para ninguém que ele era o bambambam. Inclusive tentaram o Senhor, vai lá, transforma essas pedras em pães. O diabo tentou Jesus. Outra hora eles queriam que Jesus, os irmãos chegaram, falou, Senhor, vem, vamos para lá, porque o Senhor se apresente. Jesus disse, não é chegado a minha hora, não é chegado, não é o momento. Outros queriam que Jesus fizesse coisas extraordinárias. O Senhor quer que a gente ore e desse fogo do céu? Sempre essa ideia do poder, essa ideia daquilo que o ser humano está preso. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele não entrou por esse caminho. A vida vale mais. Aí ele vem, continua o texto dizendo assim, porventura não valeis mais. Ao 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Medida antiga, côvado, por causa do cotovelo. Então, quanto que mede o seu cotovelo até a ponta dos dedos? Padrão naquela época, mais ou menos 46 centímetros. Depois você confere lá o seu. Digivaldo acho que vai dar 80 centímetros, Digivaldo. O braço grande. Por aí, né? Uau. Um côvado. Quem pode acrescentar um côvado? Por mais que você corre atrás, por mais que você lute, você pode correr atrás, você pode mudar alguma coisa. Às vezes a gente começa a acreditar que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Sabe? A gente às vezes começa a alimentar, de um lado existe uma visão extremamente pessimista a respeito de si mesmo. Eu tenho que provar o meu valor, correr atrás que nem um doido, porque senão as pessoas não vão ver o meu valor, ou eu não vou ter. Uma visão totalmente pessimista e fraca. O outro lado da moeda é algumas pessoas que se acham. O outro perigo é, não, eu me basto, eu me garanto, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso nem de Deus. Eu não preciso. Eu vou na igreja assim para agradar lá meu filho, minha esposa, vou lá de vez em quando assim para desencargo de consciência,
Não, no fundo, não preciso nem de Deus, eu estou muito bem, obrigado, pastor. Estou muito bem, obrigado. E o Senhor diz assim: que visão torta, porque você não pode acrescentar 1 milímetro. Você não pode acrescentar assim, ó. Você não pode dizer assim: olha, eu vou viver um pouquinho mais. Você não pode. Somos fracos, somos limitados. Ninguém pode acrescentar nada. Ninguém. Diz o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Corri agora porque eu vou viver mais. Tolice. Então, essa visão superestimada de quem nós somos, do nosso potencial, a gente se acha, né? A gente se preocupa com as coisas da vida porque a gente quer se garantir a respeito do futuro. Tem gente que não tem tempo para Deus porque está preocupado com o seu futuro. Preciso ganhar mais, preciso adquirir mais. E não tem tempo. Não tem tempo para Deus. Escolhe, faz uma tabela assim: olha, tal dia eu vou dedicar um tempo. Olha, durante a semana, minha semana é tão atarefada. Tão comprometida. Não tem tempo para Deus. Então, a gente precisa corrigir a nossa visão. Toma cuidado, meu irmão, com orgulho. Orgulho foi o veneno do coração de Satanás. Ele se tornou orgulhoso e quis ser como Deus. E uma das armas do diabo é nos tornar assim. Achar que nós nos bastamos, de que eu não preciso do outro. Num período como esse de afastamento social, nós estamos sendo aos pouquinhos treinados a viver cada vez mais distante do outro. Não distante fisicamente, mas distante no que diz respeito a afetos, a gestos, a compaixão. O povo está nas ruas, todo mundo está na padaria, o povo está, mas a gente pouco reconhece. Você já encontrou alguém assim, esses dias, com máscara, que você não reconheceu, que antes você reconhecia? Aconteceu comigo também essa semana. Eu vi uma pessoa que fazia dias que eu não o via, e olhei e eu não reconheci. Depois, assim, a gente meio ali, assim, confuso. Demorou até que... é você, fulano, é você. Com máscara também, né? Não é só a máscara. Você não estranha o seu filho em algum lugar? Estranha? Você olha no meio de uma multidão ali, seu filho ali, e fala assim: será que é, será que não é? Não, você não tem nem dúvida. Por quê? Porque você convive perto. Há afeto. Nós corremos o risco de desprezar o outro. Um tipo de vaidade pessoal. Eu não preciso de você. Eu não preciso que alguém ore por mim. Eu não preciso de um estudo bíblico. Eu não preciso que alguém me ajude. Pessoas que às vezes estão passando um aperto terrível. Está passando por uma luta terrível. Mas não compartilha. Sequer pede uma oração. Como que alguém diz assim: não, eu oro lá em casa. É uma prepotência, uma arrogância muito grande pode brotar no nosso coração diante desse quadro que nós estamos vivendo. Você precisa do outro. Você não consegue aumentar um côvado. Tem hora que você vai precisar ser levado por alguém. Então a gente precisa diminuir um pouco. Outra coisa que nós vemos, versículo 28. A nossa visão sobre Deus. E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aí a gente começa, a ansiedade, ou outros sintomas de uma vida ansiosa, é que a gente começa a duvidar se Deus está com a gente ou não. A gente começa a ter dúvidas sobre o nosso relacionamento com Deus. A gente começa a ter dúvidas se Deus ouve a nossa oração ou não ouve a nossa oração. A gente começa a ter dúvidas se aquele pecado está ferindo, sim, o coração de Deus ou não está ferindo, está nos afastando de Deus ou não está afastando. A gente começa a ter uma visão torta de quem Deus é. Não, Deus é um Deus distante. Deus é um Deus distante, então por que eu tenho que correr atrás? Por que você tem que correr atrás? Porque Deus não vai pôr na sua mesa. Por que você tem que se desdobrar para lá e para cá? Porque se você não correr atrás, quem vai correr atrás por você? Então, atrás dessa filosofia existe uma ideia também de abandono de Deus. De que Deus não vai me ajudar.
de que Deus não está comigo, Deus não vai suprir, e eu preciso me desdobrar para correr. E aí o Senhor diz: olha, Deus, olha os lírios, um dia nasce, logo é lançado no fogo. Deus reveste, diz que nem Salomão em toda a sua glória, em toda a riqueza, se vestiu como eles. Coisa linda, os lírios. E aí, nós temos lírio aqui na porta da igreja. De vez em quando brota. É tão bonito que dura tão pouco tempo, e quando dura um pouquinho mais, alguém arranca. É encantador. Eu fico imaginando as crianças de vendo isso daí, e não tem cercas, né? Então, é uma tentação não arrancar a florzinha. É lindo. O Senhor diz: sou eu quem cuido, que invisto, sou eu. Nem Salomão se vestiu. Você acha que eu vou desamparar você? Você acha que eu vou? Se eu não desamparo nem os lírios do campo, homens de pequena fé. E essa ideia de pequena fé, de uma fé torta, distorcida, homens de uma fé distorcida. Eu tenho fé, mas a minha fé não é uma fé bíblica, é uma fé distorcida. Eu preciso provar para Deus para assim Deus me abençoar. Eu preciso barganhar com Deus, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus abençoe, multiplique, para que Deus, olha, o que eu preciso fazer, Senhor? Porque eu estou sentindo assim um mal olhado assim, porque eu adquiri algumas coisas, eu comprei algumas coisas, parece que tem gente aí com mal olhado. O que eu preciso fazer para tirar o mal olhado? Isso é uma fé distorcida. O que eu preciso fazer para que Deus me ame? A palavra do Senhor diz: se seu coração é do Senhor, você é dele. Se Deus cuida dos lírios, você acha que Deus não vai cuidar dos seus filhos? Daqueles que dizem: Senhor, a minha vida é do Senhor. Quem não confia em Deus vai viver uma ansiedade, essa doença da ansiedade. Se a gente começar, meus irmãos, querer resolver as coisas do nosso jeito, nós vamos viver doentes, ansiedade. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não sei o que lá, sabe? Entende? Às vezes não fala, mas sofre calado. Uma visão distorcida. Corrija. Homens de pequena fé, corrija. E, por último, além dessa visão distorcida de quem Deus é, uma visão negativa sobre o amanhã. O texto diz assim, ó: portanto, versículo 31, não vos inquieteis, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Talvez você colocaria outros nomes. Será? Será que eu me aposento? Talvez você colocaria: será que eu escapo dessa? Será que eu vou ter com que, nos dias difíceis? Não estou dizendo para a gente viver acomodado, mas nós precisamos ter uma visão correta sobre o amanhã. O texto diz: não vos inquieteis, que comeremos? Pensa, está vendo? Tem a ver com o futuro. Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Por isso que vive doente hoje, porque olha para o futuro numa insegurança tão grande, tão grande, tão grande, que o desespero, a preocupação toma conta hoje. Ele diz: porque os gentios, os pagãos, palavra usada também, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Interessante. Uma visão correta sobre o futuro, quanto ao amanhã. O texto vai dizer no versículo 34, basta cada dia o seu mal, basta cada dia. Então tem gente que tem uma atitude muito negativa em relação ao futuro. A pessoa muitas vezes olha para o futuro e espera o pior. Não vai dar certo. Não adianta a gente planejar. Então de um lado é ansiedade, de um lado é preocupação quanto ao futuro. E essa preocupação gera ansiedade. O outro lado é uma visão pessimista quanto ao futuro. E a pessoa vive doente porque ela não tem segurança. E aí o texto diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, não espere o pior quanto ao futuro, mas confie no Senhor quanto ao futuro.
Futuro, meus irmãos, é uma tela que Deus nos convida a pintar junto com Ele. Entende? A gente pode sonhar, a gente pode planejar, a gente pode idealizar, vislumbrar o futuro. A gente só não pode deixar que o futuro nos adoeça hoje, de maneira que você não consegue viver o tempo presente. Buscai, pois, em primeiro lugar. Qual é o segredo? Qual é a solução? Busque em primeiro lugar. Priorize o reino. Como que é que eu não vou viver uma vida ansiosa? Qual é o remédio? Não viva, não viva, não tenha uma visão negativa quanto ao futuro, mas priorize o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus, isso agrada ao Senhor. O que eu estou fazendo pensando no reino? Porque onde você vai morar? Onde você vai passar a eternidade? A Bíblia fala de eternidade, com Deus ou sem Deus. Então priorize a eternidade, mas eternidade com Deus. Priorize o reino de Deus. Priorize. Deus vai ser louvado, Deus está sendo louvado. Senhor, meu coração está agitado, eu estou perdendo o sono, não estou conseguindo dormir, eu estou preocupado demais. Senhor, aquieta o meu coração. Às vezes você precisa falar para você mesmo. Você já falou para você mesmo, conversou com você mesmo? Não é coisa de doido. A gente vê muito na Bíblia homens que falaram consigo mesmo. Uma mulher estava com hemorragia, ela disse consigo mesmo: se eu for lá, eu sei que o Senhor vai curar, se eu apenas tocar nas vestes. Ela falava consigo mesmo e recebeu uma bênção especial de Deus. Teve o filho pródigo que disse: o que eu estou fazendo aqui, né? Voltarei. Com quem que ele falava? Com ele mesmo. Pequei contra Deus, pequei contra meu pai. Sabe, a gente precisa às vezes falar para nós mesmos: para de ficar ansioso. O salmista Davi, ele diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Falava com sua própria alma, com seu próprio coração. Aquieta, para de viver, para de roer essas unhas, para de ficar tomando essa tonelada de remédio, para de ficar preocupado com o curso, com o salário, para com isso. O tratamento tem que fazer, entrega isso nas mãos de Deus. A cirurgia vai fazer, entrega na mão de Deus. O futuro está aí, o emprego, a gente precisa correr atrás, mas confia no Senhor. Confia esses filhos nas mãos do Senhor. Eu não sei o que vai ser dos meus filhos, eu tenho que ficar ali, sabe? Entrega eles nas mãos do Senhor, ensine Bíblia para eles vão aprender a andar com Deus. Ensina a Bíblia. Eu não sei se é o seu caso, eu compro uma bicicleta. Entrega a sua vida ao Senhor, que Deus vai dar direção para a sua vida, meu irmão. Entrega a vida ao Senhor. Eu estou com medo a respeito do futuro, se vai dar certo, se não vai. Confia no Senhor, entrega a sua vida. Obedeça ao Senhor, não fica brincando ali de crente, sabe? Brincadeira de ser crente, não. Confia no Senhor de todo o coração. É remédio contra a ansiedade. Não dá com Deus. Fala: Senhor, o Senhor é Deus do passado, do presente e do futuro. O Senhor cuida das aves dos céus e eu entrego minha esperança no Senhor. O Senhor vai cuidar de mim. Eu vou confiar no Senhor e pronto, não vou viver ansioso, não quero perder o sono, não vou sair à tarde passear com a família. Quero viver. Eu quero ver. O meu valor não depende da roupa que eu visto, o meu valor não depende das coisas que eu tenho, do carro que eu ando, da casa que eu... Não, o meu valor pertence, o meu valor é a cruz de Cristo. Ele morreu por mim. Eu tenho valor, você tem valor. É um cântico bonito que a gente cantava. O Espírito Santo, você tem valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Espírito Santo de Deus, meus irmãos, Ele está conosco, Ele move, Ele nos cura desses males desse século, dessa geração. Um povo que vive no meio de uma pandemia, no meio de transtornos de todos os tipos, mas um povo que vive em paz, porque escolheram confiar no Senhor. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos pedir isso ao Senhor.